como já sei que é da noite. Então, é uma alegria compartilhar com vocês alguns elementos da espiritualidade vocacionista e justiniana, como a gente se está cercando, né, a canonização do Beato Justino. Eu acho que o que vocês estão fazendo para sensibilizar, para conscientizar o povo, as pessoas, é algo muito importante, né? Porque chegar a esse momento com uma preparação espiritual, com uma preparação também intelectual, né? E uma preparação missioneira, esse momento da canonização. Muito obrigado à irmã Diana, Hugo, Islam, para me convidar essa noite, uma vez mais, a ficar com vocês. E até mesmo à distância, né? Esse Zoom, graças a Deus, estou rezando muitos, glória ao Padre, à Trindade, por esses meios de comunicação, né? Porque pode ficar em contato com todo mundo. Graças a Deus, eu fico em contato com a Indonésia, com o Brasil, com a Argentina, com todo o mundo, ficando aqui ou em Itália ou aí em Inglaterra. Por isso, graças a Deus. Então, meu irmão, essa noite eu vou compartilhar com vocês alguns elementos, né? Alguns conceitos fundamentais sobre a espiritualidade justiniana, a espiritualidade vocacionista. Hoje, a gente pode falar, espiritualidade justiniana e espiritualidade vocacionista têm o mesmo sentido. Não existe Justino Russolilla sem os vocacionistas e as vocacionistas, não existem as vocacionistas, os vocacionistas, sem o Justino, né? E em breve, San Justino Russolilla. Então, quais são os três conceitos fundamentais da espiritualidade de Justino? E eu tenho aqui nas minhas mãos as regras, as constituições que Justino escreveu. Assim é o livro original, né? Que ele tem. Então eu vou ler diretamente o que ele fala, o que ele escreveu, o que ele deixou à nossa congregação. Ele fala que a sociedade das divinas vocações e na mente do Padre Justino, sociedade das divinas vocações, são três componentes: os religiosos, as religiosas e os apóstolos da santificação universal, ou os leigos, né, da vocacionista. Esses são os três componentes da sociedade das divinas vocações, assim como ficava aí na mente do Padre Justino. Então ele fala que a sociedade das divinas vocações é uma sociedade religiosa onde vivem uma fórmula muito importante: contemplação na ação e ação para a contemplação. Ele está falando, nesta forma, que os vocacionistas, aqueles que partilham a espiritualidade vocacionista, são contemplativos e, ao mesmo tempo, são ativos. Por que isso? Porque não podemos, segundo a mentalidade do Justino, não podemos ficar na atividade apostólica se antes a gente não fica em um momento de contemplação com Deus. Porque senão vamos levar o pessoal somente o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa humanidade. E Justino fala que temos que passar tempo em contemplação, em união com a Santíssima Trindade. E aqui já a gente pode pensar o primeiro elemento, o primeiro conceito da espiritualidade justiniana vocacionista: união divina. Esse é o primeiro elemento da espiritualidade, porque diz que todo mundo deve chegar à união com Deus Trindade. E nestes dias, os religiosos e as religiosas vocacionistas, os dois conselhos gerais, se juntaram para falar sobre a canonização, né? E a gente começou a falar qual é a identidade deste santo dentro da igreja. Como a gente vai reconhecer este santo dentro da igreja? Vocês sabem, São João Bosco, todo mundo sabe que João Bosco é o santo da juventude, né? São Francisco, o santo da pobreza. Ou São Camilo de Lelis, o santo dos doentes. Ou as missioneiras da caridade são Madre Teresa, a santa dos pobres, né? Irmã Dulce, a santa dos pobres. Qual será a identidade desse santo na igreja? Quando a gente vai falando de Justino, o que a gente imediatamente tem que pensar? Então, os religiosos, as religiosas vocacionistas,
pensaram assim de identificar o Justino como o santo das vocações. Justino será na igreja o santo das vocações. Porque ele fala que todo mundo tem vocação. E ele já falava esta coisa antes do Concílio Vaticano II. O Gaudium et Spes, o Lumen Gentium, no 1965, falavam disso. O padre Justino falava que todo mundo está chamado à união com Deus, Trindades, e, por meio da santificação, já falava disso no 1932. Jovem padre, jovem ordenado, ele falava e dizia que não podia gastar tempo em outra coisa, senão que trabalhar para a santificação universal. Porque ele dizia que o elemento, o que o mundo necessitava hoje, naquela época e ainda hoje, é a santidade de pessoas santas. Então, o primeiro conceito da espiritualidade vocacionista justiniana é a união divina. Os vocacionistas trabalham na igreja para levar todos à união com o Padre, o Filho e o Espírito Santo. E como chegar a esta união? Porque todo mundo, toda a igreja está chamada a isso, né? Não é isso uma prerrogativa dos vocacionistas. Porém, o Justino disse, se todo mundo está chamado à união com Deus Trindade, tem uma particularidade, irmãos e irmãs, que ele fala que a divina união se vai cumprir somente quando a gente ficará eternamente na presença da Trindade. Porém, vai começar aqui na Terra. A divina união começa aqui na Terra, com os atos, os desejos de estar juntos a Deus. E como? Ele fala, podemos chegar à santificação, podemos chegar à união divina por meio da santificação universal. Esse é outro elemento, né? O Justino que era o nome da universalidade. E nesses dias, quando foi proclamado, né, que o Papa firmou decreto pela canonização, chegaram aqui na Cúria de Roma muitas cartas, muitos parabéns, muitas pessoas para abençoar-nos, todas essas coisas. Chegou também uma carta de uma eremita, hein? Uma eremita inglesa, uma monja inglesa, que muito cerca a nossa espiritualidade, disse, agora que o Papa vai proclamar este homem santo da igreja, eu acho que agora chegou o momento para começar a trabalhar para que esse homem santo seja conhecido na igreja como doutor da igreja. Por quê? Porque ele falava desta união e da santificação universal. Todo mundo tem que chegar a essa santidade. A gente pode ser feliz somente se é santo. E santidade significa felicidade. Não temos que fazer coisas extraordinárias. Santidade significa ser feliz com a vocação que Deus me entregou. Ser feliz com este dom de Deus e também praticar essa felicidade, essa alegria, né? Compartilhar essa alegria com todo mundo. Então, somos chamados, todo mundo está chamado a ser santo. A santificação universal. Não somente pelo religioso e as religiosas, sino também por todo mundo. Porque se, para o Padre Justino, santificação, santidade, é o mesmo de felicidade, todo mundo deseja ser feliz. Me lembro a primeira vez que visitei o Brasil, naquela época estava de postulante, tinha como 18 anos, né? Aí na televisão brasileira passava uma canção muito linda que eu aprendi de uma cantante brasileira, Xuxa, né? Que falava todo mundo quer ser feliz, todo mundo seja feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo seja feliz. É verdade. A nossa realidade, irmãos, é ser feliz. É tristeza quando as pessoas consumem a vida de tais coisas que não são felicidade, né? Então, Justino falava que
somos chamados a esta santificação universal. Por meio do apostolado da ascética e da mística. Que significa apostolado da ascética e mística? Ascética, qual a diferença entre o ascetismo, o ascético e místico? O místico é a pessoa que procura de receber do alto a presença de Deus. O asceta é a pessoa que do baixo procura de se levantar até a Trindade. Então, como se chega a ser santo? Por meio de um apostolado da mística, escutar as inspirações divinas, escutar, receber o que Deus quer nos entregar. Escutar a palavra de Deus. Meditar a palavra de Deus. Padre Justino falava de oração mental. A oração mental é o momento da mística, quando estamos conectados com todo o nosso ser em Deus. E o Padre Justino falava, para a oração mental, ele entendia 3 elementos. Meditação, exame de consciência e leitura meditada. Esses são os 3 elementos que nos conectam com a divinidade. Meditação, escutar a palavra de Deus. Seria bom outra vez fazer outra palestra sobre o método justiniano da meditação, não? O método das 3 vias. Agora não podemos, mas o Justino falava da meditação por meio da via da união, iluminação e purificação. Depois, falava de leitura meditada, né? Ele invitava os primeiros vocacionistas, pelo menos 1 hora ao dia, para ler um livro sagrado. Um livro dos padres da igreja, o catecismo. Porque são ensinamentos que a gente recebe por meio das inspirações dos santos. E depois também o exame de consciência, né? O exame de consciência é deixar a Deus que penetre a nossa alma. E deixar a Deus, dar a permissão a Deus que nos dá o abraço do perdão. E esse é o elemento da união. Não é algo de abstrato, é algo de muito concreto. Deixar a Deus que nos abrace. Isso é a mística, né? E o Padre Justino também falava do apostolado da ascética. Qual é esse apostolado da ascética? O trabalho que cada um tem que fazer para chegar à união com Deus. Viver o dia a dia. Viver o ordinário, ele falava, de uma forma extraordinária, de jeito extraordinário. Isso é ascética. Qualquer coisa que a gente pode fazer com o pensamento, o desejo, a união com Deus. Então, também na caminhada, não? da nossa vida, procurar todo o possível para alcançar a Deus. E como chegar a essa santificação universal? Ele falava de um elemento muito importante. A santificação, os cristianos podem obter por meio dos sacramentos. Os sacramentos são instrumentos de salvação. Santificação é salvação. Então, o Justino falava, né, que a gente pode chegar a ser santo por meio dessa santificação, chegar à união com Deus e Trindade por meio dos sacramentos. E o sacramento, ele falava, são um instrumento de salvação. Hoje, quem é que dá os sacramentos? Por meio de quem a gente recebe os sacramentos? Os padres, né? Onde? Na igreja. A igreja é servida pelas vocações. E pelos padres necessitamos formação. Pela formação necessitamos seminário, precisamos de seminários. Pelo seminário necessitamos formadores. Para os formadores necessitamos, ele falava, a mínima sociedade das divinas vocações. Aqui está a lógica justiniana. Como trabalhar para que todo mundo chegue à santificação, à união divina,
por meio do trabalho das vocações. Aqui temos o terceiro conceito justiniano: união divina, santificação universal, vocações. Os vocacionistas estão na igreja como trabalhador pelas vocações. Ele falava no princípio dos eleitos das divinas vocações. Ele entendia os eleitos como aquele consagrado, né, que se preparam para chegar a ser padre religioso. Depois, a gente foi vendo na vida dele, como também no escrito que ele nos deixou, que ele trabalhava com todas as vocações. Então, as vocacionistas estão na igreja como trabalhadoras das vocações. Um vocacionista que não se identifica com as vocações não serve para ser vocacionista. Até mesmo que o vocacionista pode fazer milagres, né? Porém, não trabalha pelas vocações, não serve na igreja como vocacionista. Porque a inspiração divina foi entregada a Justinus por essa coisa. Então, aqui, o trabalho pelas vocações é o trabalho que cada vocacionista tem que fazer. O que Justino escrevia? Então, vou ler o que ele mesmo estava escrito aqui, esse livro que ele escreveu, né? Ele diz: vocês sabem muito bem, estou lendo do italiano, vocês sabem muito bem qual é o nosso fim. O fim do vocacionista é chegar à união divina, cada um por própria conta, para que pueda convertir-se em um apóstolo no meio do mundo e apóstolo da santificação universal. Então, os cristianos necessitam santos, precisam de santos. E vocês estão na igreja para ser santos. Vocês precisam ficar na igreja, estar na igreja como missionários da santidade, missionários da união, missionários da ascensão. Aqui, Justino, eu acho que vocês já sabem isso, né? Justino, um dos nomes que Justino queria chamar a congregação era missionários da ascensão. Junto a isso, servos e servas dos santos. Por quê? Porque a característica do vocacionista é ser servo, né? Servo de quem? De cada vocação. E na mente de Deus, cada um de nós é um santo. Então, o vocacionista trabalha pela própria santificação e pela santificação dos outros. O nosso trabalho pelas vocações é um trabalho para que na igreja temos ministro de santificação. Cada um em seu lugar. Os padres pelo sacramento da ordem. As irmãs por meio da consacração. Os leigos por meio do trabalho dia a dia pelas vocações. A oração pelas vocações. O sacrifício pelas vocações. Hoje mesmo eu estava falando com um irmão nosso do Brasil, que está trabalhando como estabelecer, né, como constituir os oblados vocacionistas. Ele está tratando de procurar um grupo para ser oblados vocacionistas, aqueles leigos que querem compartilhar a espiritualidade vocacionista. Então, a finalidade da Sociedade das Divinas Vocações é uma finalidade de união, de santificação pelo trabalho das vocações. Então, Justino falava, por isso, os vocacionistas devem ser santos e santificadores, né? E você sabe muito bem,
qual é a obra do Padre, do Pai? O Pai é criador, né? A obra do Filho, redentor, né? E qual é a obra do Espírito Santo? Santificador. Então, o vocacionista, segundo Justino, é o cooperador do Espírito Santo no trabalho pela santidade. Você imagina o momento onde chegava este homem pensando que são os vocacionistas na igreja, os cooperadores do Espírito Santo, no trabalho pela santidade. Porque o Espírito Santo é aquele que faz a gente santa. Quem é que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus? O Espírito Santo. Quem é que nos dá os sacramentos? O Espírito Santo. Então, justamente Justino falava da obra da santificação. Que lindo, né? Pensar um momento. Eu sou, como vocacionista, o cooperador do Espírito Santo. Nossa Senhora. Me dá emoção somente a pensar essa coisa. Nossa, né? Cooperador do Espírito Santo. Qual grande, alta vocação Deus me entregou por meio de Justino. Então, se essa é a realidade, né? Essa é a particularidade dos vocacionistas na igreja. União divina, santificação universal, vocação. Outro elemento, né, que o Justino falava é como, qual é as obras dos vocacionistas, a mais característica dos vocacionistas na igreja. Você sabe qual é a obra dos salesianos, né? Os oratórios. Um salesiano, cadê ele fica, tem um oratório para a juventude. Você sabe qual é a obra característica, não, dos camilianos, né? Os hospitais. Você sabe qual é a obra característica de Madre Teresa de Calcutá, né? A Casa dos Pobres. Qual era a obra característica da Irmã Dulce, né? E qual é essa característica de Justino? A obra característica de Justino. É verdade que os vocacionistas trabalham nas missões, nas paróquias e nos colégios, né? Porém, a obra, a mais importante, a mais característica que ele fala, né? Para a gente é o vocacionário. Vocacionário, lugar onde se recebem, se cultivam, se formam as vocações. E a particularidade desse homem era não as vocações pelos vocacionistas e as vocacionistas, não. Vocações pela igreja. Ele estava orgulhoso de, ao final da caminhada vocacional, apresentar os candidatos à ordem religiosa, às dioceses. Ele apresentava personalmente esses candidatos aos superiores, porque a vocação do vocacionista é buscar, cultivar, formar as vocações, para que cada um seja feliz. Ajudar a descobrir as vocações na vida. E o lugar para ele se chama vocacionar, o lugar onde recolhemos as vocações. E a nossa atividade na igreja, por meio da catequese, por meio da evangelização, por meio de qualquer tipo de meio que podemos usar, o vocacionista está chamado em qualquer lugar a ajudar as pessoas a descobrir a vocação da vida. Então, chamados à vida de consagração, chamado à vida a vida matrimonial, a vida de viver como eremita, viver como sozinho, porque cada vocação é um dom de Deus. O Evangelho de manhã, né? Os dons e os talentos. Eu estava pensando, né, nessa realidade dos dons e talentos. Por que Deus vai entregando os distintos dons e talentos a todos? Podia dar todos na mesma hora, né? Ou todos na mesma quantidade. Não. Distintas horas, distintas quantidades. Porque Deus não é monótono. Ele quer entregar-se a cada um de uma maneira particular.
Por isso que o Justino falava que a nossa realidade de vocacionista é uma realidade de relação de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa relação tem que ser íntima e pessoal. Íntima e personal. Essa realidade também nos invita, né, a cultivar essas relações com Deus, também nos convida a realizar esta vocação entre a gente. Então, irmão, sintetizando, e depois vou deixar também algumas coisas para reflexionar, né, para a nossa meditação. O nosso fim, o fim da igreja dos vocacionistas, é a divina união com a Trindade. A nossa tarefa é a santificação universal, o nosso carisma, o nosso trabalho é buscar e formar as vocações, ajudar as pessoas a ser felizes. E onde chegava esse Justino, né? Não somente a buscar as vocações que estavam chamados, senão também a recuperar as vocações que estavam traídas, né? Vocações que estavam deixando, ou que tinha deixado. Justino não ficava tranquilo, não. Até quando sabia que um padre consagrado estava deixando a sua vocação, ou já deixou a sua vocação. Então, ele o que fazia? Na caridade, no silêncio da caridade, buscava essas pessoas e procurava de ajudar. Naquela época não tinha psicologia, não tinha outro tratamento, tinha somente a psicologia do amor. Não tinha psicanálise, não tinha comportamental, cognitiva, não tinha psicologia do amor. E o Justino, como pai do amor, foi buscando essa pessoa e levava na própria casa, no silêncio e na caridade, para ajudá-los, para cuidar deles. E ao final, quando tudo se arreglava, ele conseguia, né, recuperar, com orgulho, apresentava esse novo padre, o bispo, o superior da comunidade. E isso foi um motivo para o Justino de persecução na igreja, porque naquela época não podiam pensar que uno que deixava a vocação poderia ser recuperado. Porque se você deixava a vocação, estava pela danação eterna. E Justino não. Isso até mesmo, o Justino falava isso de uma maneira tão forte. Até quando uma pessoa não vai na parte mais profunda do inferno, ele falava, né? Essa pessoa tem que receber sempre estima e amor. Porque detrás da aparência mais dura de um pecador que não pode se converter, o Justino veia um possível santo. Por isso, até quando nós sabemos que essa pessoa já está no inferno mais profundo, onde não pode sair, tem sempre possibilidade de recuperação. Essa é a grandiosidade desse homem. Atrás de cada um de nós como pecador, tem sempre um possível santo. Uno pode chegar a ser santo. Então não tem lugar para a desesperação no coração do vocacionista. E tem que partilhar com o outro esta esperança. Até o último instante pode chegar a ser santo, né? A gente, às vezes, quando uma pessoa, né, faz alguns erros, se equivoca na vida, depois coloca essa pessoa no margem e já não quer saber nada dele. Essa não é a atitude do vocacionista. Não. O vocacionista busca até quando pode recuperar esta vocação. Seja essa vocação consagrada ou não consagrada. Leiga ou por qualquer outra coisa.
porque cada um de nós é criatura de Deus. O Padre Justino falava que cada um de nós é a manifestação externa do amor interno da Trindade. Imagina, né, que no escrito dele falava que quando o Pai pensou dar um presente ao Filho e ao Espírito Santo, você sabe o que o Padre pensou para dar como presente ao Deus Filho e Deus Espírito Santo? Criou o homem. O ser humano é esse dom da criação de Deus como presente a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Você imagina o momento onde chegava este homem. Eu sou o presente de Deus pela Trindade. Então, como o amor trinitário, o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Justino falava, não podia ser contenido dentro. Tinha que sair fora deles, e para sair fora deles, criou o ser humano. Como produto final de uma concentração de amor de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Nós somos este concentrado de amor trinitário. Então, por isso que os conceitos fundamentais de Justino é esta união com a Divina Trindade. Essa santificação universal, esse trabalho pelas vocações. Então, agora vou deixar aqui, digamos assim, essa reflexão. Se você tem algumas perguntas, depois quero deixar para vocês alguns questionamentos, né, para você reflexionar na vida, para também seguir pensando e deixar um lugar para que Deus nos questione, nos ponga, né, algumas perguntas de vida para que a gente possa responder. Bom, algumas perguntas, algumas curiosidades mais sobre o Justino, os vocacionistas e as vocacionistas na igreja. Então, gente, podemos fazer as perguntas tanto pelo chat, ou então abrindo o microfone pelo Zoom, e quem estiver nos acompanhando pelo Facebook também pode perguntar por ali, que a gente passa, então, a pergunta para o Padre Salvatore. Antes de mais nada, assim, queria dizer que o Padre Alessandro estava aqui no Face, enquanto o senhor falava, falando, então, sobre sobre os oblatos, né? Sobre esse projeto novo agora de termos também os oblatos, né? E é algo muito importante, porque vai ajudar, então, os leigos a também viverem essa espiritualidade justiniana, não é isso, Padre? E ele já colocou aqui que quem desejar, sentiu no coração esse desejo, né, de procurar saber mais sobre os oblatos, eles têm o irmão Islam, né, que ele está criando um grupo de WhatsApp, é isso, Islam? Que pode, então, estar dando maiores informações, né? Então, já que a gente está falando um pouco dos leigos também, né, para poder experimentar um pouquinho mais da espiritualidade vocacionista, o senhor falou bem sobre esse elo entre o trabalho pelas vocações, a santificação pessoal universal e a união divina das almas, assim, é tudo um só, né? É um mesmo, vamos dizer assim, uma mesma pedra preciosa vista vamos dizer assim, de faces diferentes, de lados diferentes, né? Como um prisma. E a gente, como religioso vocacionista, a gente tem realmente a nossa vida de oração, já tem aqui todo o caminho que o Dom Justino deixou para a gente, né? E agora, pensando nos oblatos, né, nos leigos que virão, eu creio que vocês ainda estão, vamos dizer assim, organizando como seria tudo isso, mas como seria, então, a vida espiritual, assim, dos oblatos? Assim, já teria alguns empenhos espirituais para eles, assim, como nós temos para os religiosos vocacionistas? Como funcionaria um pouco a vida deles espiritual, assim, como se comporia, né? Se compõe de quê, assim, a vida deles, assim, os empenhos espirituais deles? Como seria?
o Justino fez um estatuto para eles, né? O estatuto o sodalício divino, ele falava. Esse estatuto que foi traduzido também no português, eu entreguei ao padre Alessandro, né? O padre Alessandro trabalhou também sobre essas coisas, e agora já temos esse estatuto com muita fonte do Justino. E Justino falava que, como seria a vida desses leigos? Ficando na vocação deles, né? Consagrado no mundo. Não são religiosos como os padres, ou religiosos vocacionistas, ou religiosas, não. São leigos que vão se comprometer com a espiritualidade da santificação universal. Viver a santificação no dia a dia da própria realidade, né? Um ato de amor, um ato de caridade. É também por formação, por supuesto, por isso, né? Ele vai ter informação sobre isso. Porém, como transformar cada momento, cada instante em uma realidade de santidade. Não é muito raro, né? É muito mais complicado ser religioso e religiosa que ser oblado, né? Porque você tem que viver a vocação cristiana de uma maneira total. Isso é se comprometer com Deus de forma total. Viver a vocação do bautismo em uma forma total. Então, no lugar onde eu trabalho, ser testemunho da santificação. Na escolha de cada dia da minha vida, procuro de fazer isso em uma forma, né, de coerência de vida. Viver a forma sacramental. E também esses leigos têm algumas realidades, né? Algumas orações, como você sabe que a oração principal para os vocacionistas é o ofertório do preciosíssimo sangue. Padre Justino falava de duas orações importantes para a gente. Todo mundo, leigos e consagrados. Um é o ofertório do preciosíssimo sangue, e outras são as consagrações. Oração de consagrações a Deus. Em cada situação, o Justino nos deixou muitos livros e muitas consagrações. Esse, infelizmente, não temos no português, ainda não temos no português, porém o Justino nos deixou um livro para cada momento da nossa vida, para nos consagrar. Então, isso podemos falar, essa é a forma que o Justino e também hoje os oblados querem fazer parte da família vocacionista, partilhando a espiritualidade na vivência de cada dia. Por isso que aí no Brasil, o padre Alessandro e também está procurando de começar este trabalho dos oblados. E alguns leigos que você conhece, pode parecer que na sexta-feira, né? A próxima semana, sexta-feira, né? O padre tem um Zoom, não sei se seja Zoom ou Facebook, onde tem um encontro. Porém, o Islã e Madiana pode partilhar esta informação, porque é dar oportunidade às pessoas de se consagrar a Deus, ficando no lugar onde ele vive. Uma mãe santa, um padre santo, um trabalhador santo. Significa viver, como eu estava falando antes, a nossa vida na felicidade e na alegria, né? E ajudar essas pessoas. Tá? Padre, como nós temos aqui também jovens que estão em discernimento vocacional, então a gente tem um público adulto, né, que talvez atingiria, pode ser que se sintam também chamados a viver a espiritualidade vocacionista como leigos, mas também tem algum grupo que poderia também sentir o chamado a viver a espiritualidade vocacionista como consagrado, como religioso e religiosa vocacionista. Esses jovens muitas vezes trazem no coração a pergunta como discernir, né? Qual vai ser, então, a diferença entre o leigo consagrado, só para a gente clarear um pouquinho mais para eles, um oblata vocacionista, por exemplo, de um religioso para uma religiosa vocacionista. O que move, o que consistiria, então, a diferença entre um e o outro, né?
o que para ajudar eles no discernimento, se caso eles fiquem nessa dúvida, né? Porque alguns trazem essa dúvida no coração. E eu acho que a diferença está na profundidade do amor. Uhum. Porque os leigos, eles devem amar, porém é um amor que tem que compartilhar com outras pessoas, né? O esposo, os filhos, né? Outras realidades. Aqui está sentindo o chamado de Deus pela consagração. É um amor total somente para Deus. Por isso que eu faço o voto de pobreza, castidade e obediência. Isso significa que eu me entrego, né, todo o meu mesmo, eu mesmo a Deus. Não tem outra pessoa, não. Não tenho que partilhar com ninguém. Quero somente ficar unido totalmente em Deus e com Deus ajudar os outros. Os leigos são chamados a amar com as pessoas que Deus coloca ao lado deles. Na vocação familiar, na vocação porém no mundo. Não tem a obrigação de fazer votos, né? Não tem a obrigação de uma consagração total a Deus. Tem que viver em forma forte, radical e profunda o bautismo. Os religiosos querem viver o bautismo de uma forma total, de entrega a Deus, por meio de um carisma particular. Que é são os votos. Depois, um carisma particular desses votos. Outro dia, estava dando uma palestra com os jornalistas do Rio, e a gente falava que os nossos votos têm uma realidade particular. Votos pelas vocações. A gente estava falando de obediência. A nossa obediência é uma obediência a serviço das vocações. E a vida comum. Esse é outro elemento, a vida fraterna, que faz a diferença entre os leigos e os consagrados também, né? E como o Vaticano II fala, os consagrados, não é que os consagrados são melhor que os leigos. Não falamos nessa perspectiva, não. Porque não tem uma vocação mais importante que a outra. Todas as vocações são importantes. Todas. Cada um tem que ficar no próprio lugar. E cada um tem que ajudar a outra vocação. Porque hoje sou padre, sou religioso, vocacionista e padre, se não tinha meu pai e minha mãe na vocação laical, hoje eu não ficava aqui como padre e como religioso. Então, a importância de cada vocação. Isso é muito importante. E por isso que eu falava, os elementos que fazem a distinção é isso. A consagração dos votos, o carisma particular e a vida comum. Os leigos consagram a si mesmos a Deus com a vocação batismal e sacramental, com viver essa consagração em forma total por meio de uma espiritualidade, a espiritualidade vocacionista no mundo, partilhando o próprio amor com as pessoas que Deus entrega no próprio caminho. Tá ótimo. Muito obrigada, padre. Então, seguem as perguntas. Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta ou até alguma observação, o espaço é aberto. Repetimos que a gente pode ligar o microfone, quem quiser falar diretamente, ou então pode escrever aqui no chat. Tem a opção também do Facebook, quem estiver pelo Facebook. Então, podemos abrir também os microfones. Vejo que está conectada também a irmã Claudiana da Itália, e acho que a irmã Lúcia da Itália também. Irmã Benedita nos Estados Unidos. Irmã Terezinha em Minas. Irmã Lúcia em São Paulo. Sim, irmã Sônia também. Temos Padre Valério, não sei se ele está realmente aqui, mas acho que ele está. Padre Valério? Tá, tem que bom, irmã Fabiana também. Irmã Fabiana também. Padre Alessandro estava pelo Face. Alguns padres nossos estão pelo Facebook. Padre Alessandro pelo Face, né? Saúde para Padre Alessandro, Padre Valério. Vejo que também está aí conectada a Cristiane de Conquista. Sim. De Chambarelli da Itália. Sim. Vamos ver também o Juliette, que estava na outra palestra também. Viu, Juliette? Sim. A Iris, Suzana aí também.
Isso, veja aí, Suzana. E a Lília. A Lília também, que sempre está conosco. Agora tem Raíssa, que acho que é a segunda vez, né, Raíssa? Mas da outra vez ela ainda não tinha participado, quando o senhor esteve conosco. Tá, Raíssa aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida também em relação ao nosso beato, né, alguma questão também, a gente pode estar esclarecendo. Tem muita gente perguntando, Padre Marcelo, quando vai ser a canonização, mas a gente não sabe ainda, não é verdade? Depende do Vaticano, não é isso? O que sabemos que ele foi aceitado como santo. Quando será proclamado santo, a gente não sabemos. Uhum. Porque ainda aqui na Itália a situação do Covid é muito perigosa, né? Agora estão subindo outra vez muitos contagiados, temos como 40.000 contagiados diários, né? Aqui na Itália. Então, voltaram outra vez a fechar as igrejas e estamos em lockdown outra vez. Então, o Vaticano não pode organizar nenhuma celebração. Ainda ficam esperando, como se chama, o santo do ano passado, né? O Charles de Foucault, o fundador dos doutrinários, ainda está na lista. E quando o Papa vai fazer a celebração da canonização, não sabemos não. Porque não temos condições. Sabemos que será santo. Já passou todos os exames para ser santo. Agora tem só que ser proclamado no rito para ser santo da Igreja Católica. Por enquanto ainda não sabemos, não. Pelo Facebook também temos Padre Salvatore, Padre Albino, e passou por lá. Estamos alcançando hoje 335 pessoas pelo Facebook. Nossa! Uma saudação também de Dom Adelar, do Rio Grande do Sul, também nos acompanha. Que bom. Eu tenho uma novidade também, já não é segredo. Estamos com uma possibilidade de uma parceria com a Canção Nova de Comunicação, onde vai fazer um especial, que acredito seja uma semana, transmitido em rede nacional sobre a vida e obra do nosso fundador entre Itália e Brasil. Então, estamos nesse processo aí de vendo com a Canção Nova também algumas coisas para que o Brasil conheça também de forma mais eficaz, mais clara, e em português, é claro, o nosso pai fundador. Sim. Quando você tem mais informações, passa para a gente, que vai colocar no Facebook do Vocacionista no Mundo, assim que todo mundo pode seguir isso, né? Ótimo. Uhum. Padre, o Dom Justino, ele, falando sobre a santificação universal e trabalhando sobre isso, né? Ele cultivava, então, essa união, né, com todos os santos, né? Nas nossas orações, a gente muitas das vezes invoca todos os santos. Mas quais são os santos que ele teve mais devoção, assim? Poderia partilhar para a gente? O Padre Justino tinha uma família pessoal de santos, né? Que ele falava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. E depois vou dizer que eram essas 4 pessoas, a família de Justino. Porém, ele nos deixou muito claro que os vocacionistas têm uma especial devoção, os apóstolos, os santos doutor da igreja, os santos fundadores. Então, essas são as categorias que a gente tem que ter uma especial devoção, os santos doutores da igreja, os santos fundadores e os apóstolos, né? Qual era a família espiritual de Justino? A família espiritual de Justino ele falava de um padre inglês, que era do oratório de San Filippo Neri, né? O padre Faber. Ele era inglês. Era no mesmo oratório do Cardinal Newman. Não sei se vocês escutaram o Cardinal Newman, que foi santificado, canonizado, junto a Irmã Dulce o ano passado, hein? Na mesma canonização. E ele não entendia o inglês, porém o padre Faber escreveu no francês. O padre Justino leia francês. Então, ele se inspirou muito o padre Justino, ou o padre Faber. Eu fui visitar, quando vivia aí, quando morava aí na Inglaterra, fui visitar o túmulo dele e também os lugares onde ele vivia. Eu vi muitas coisas que Justino tomou dele, né? A paixão pela liturgia, a paixão pelos preciosíssimos sangue. Então, ele falava que o seu pai no espírito era o padre Faber.
E até mesmo, está escrito na Ascensão, que quando os vocacionistas terminam a sua vida aqui na Terra, quando vai no paraíso, a primeira coisa que tem que fazer é besar a mão do Padre Faber, porque ele foi o inspirador de muita coisa, né? O Padre Justino. Depois ele tinha uma mãe. Ele falava minha mãe e Teresa d'Ávila, né? E muito de Teresa d'Ávila está no O Meu Deus e Meu Todo, né? Teresa d'Ávila falava dos quartos espirituais, né? A caminhada dos quartos, dos quartos espirituais. E Justino tomou dela o caminho ascensional. Muitos elementos em comum. Depois ele tinha uma irmã espiritual. A irmã espiritual era a Caterina Emmerich, essa santa mística alemã, né? Que tinha muitas revelações. E Justino falava que ela era a irmã do Espírito, porque dele ele tomou muito da vida mística e como juntar a própria vida com a vida da paixão de Deus, porque ele foi uma mística da paixão. Então, esses eram os santos que Justino tinha muita devoção pessoal. Porém, também, se você, irmã Diana, irmã Claudiana, que estão na Itália aí, irmã Teresinha também, que tem a possibilidade de ficar na Itália, quando você visita o quarto do Padre Justino, vê que no quarto dele tem muitos fundadores, né? Santo Alfonso, Santo Ignacio, São Francisco de Sales, Santa Catarina. Porque de cada um deles ele tomou algo, né? São Francisco de Sales, ele tomou a dulçura, digamos assim, a paciência, né? Como cuidar as vocações com paciência. De Santa Caterina, que é essa padrona, né, dos vocacionários, ele tomou o zelo apostólico pela salvação dos outros. O que ele fez com os papas, quando o papa ficava aí na França, né? Depois ele também tinha muita devoção a Santo Inácio, jesuíta. A formação dele é uma formação jesuítica. Ele foi formado com os jesuítas. O vosso amor triunfe, chega a maior adem glória de Santo Inácio, né? E tem uma oração muito linda no devocional que se chama emulação. Aí tem uma lista, e agora não tenho aqui comigo, se não puder ler para você esta lista de santos, e também fala, outro santo que ele falava é Santo Antônio Maria Clareta. Dizia, por favor, eu quero receber o coração de você, no meu coração. Porque a tradição diz que quando o Clareta estava muito enamorado do coração de Jesus e de Maria, né? E quando ele faleceu, encontraram o coração quase fora do corpo dele. Então, o Justino disse, quero receber o coração cheio de amor de você, para que eu possa amar com a mesma intensidade que você ame a Deus Trindade, né? Tem uma oração que se chama emulação, e acho que você, irmã Diana, que tem um devocionário italiano, você pode encontrar isso, e acho que está no mês de outubro, você pode encontrar e traduzir também. Aí tem todos os santos que o Justino se inspirou na sua espiritualidade, né? A gente traduz, depois a gente coloca no grupo e partilha, sim, com certeza. Também a irmã Claudiana pode fazer isso, né? A irmã Claudiana. Isso mesmo. Sim, sim. Porém, como já antes estava falando, as categorias que os vocacionistas são chamados os santos apóstolos, fundadores e o doutor da igreja. Interessante, padre, que a gente tem um certo conflito de dizer qual é o nosso carisma, qual é a nossa missão, não como vocacionista. Porque algumas irmãs dizem uma coisa, outras dizem outras, as maestras de novícios e maestros de novício dizem uma coisa, tem esse conflito. É interessante quando o senhor disse, não, que fizeram essa reunião para dizer que coisa é o que Dom Justino representa na igreja, não? As vocações, não? Porque a santificação universal,
a gente tem um pouco esse conflito atrás de nós, principalmente quando nós, sou Diana, um dia a gente conversava sobre isso, não? Sobre o nosso carisma, porque muitas vezes a gente ou confunde ou não quer entender, ou não quer entender bem qual é... O carisma de Justino é tão grande, tão universal, que tem todo aí, todo colocado aí dentro, né? Porém, a particularidade na igreja é o trabalho pelas vocações. Vocações pela santificação universal até a união divina. Porém, o trabalho particular, o carisma, a identidade da gente é o trabalho pelas vocações. Por isso que Justino será chamado na igreja o santo das vocações. E outra coisa interessante que é uma coisa que eu também tenho, que Dom Justino, ele não, em outras palavras simples, não girava as costas para ninguém. Não, nem até mesmo aqueles que pensavam que não tinha vocação ou que saía. Dom Justino não abandonava ninguém. E, infelizmente, muitas vezes a gente, nós religiosos, nós puros, leigos, tudo, quando um irmão ou uma irmã, um sacerdote, por algum motivo, te laxa, a gente cai nesse pecado de virar as costas, não? E eu uma vez conversava também com a Sor Diana sobre isso, não? A importância que quando um irmão nosso, por algum motivo, uma irmã nossa, por algum motivo, muda a estrada, a gente tem que ser mais perto dessa pessoa, porque ela tem que sentir que esse amor profundo. Sim, sim. E aqui, Claudiana, aqui tem a diferença entre o santo e a gente, né? O santo tem, o Padre Justino é o santo da segunda possibilidade. A vocação dele é dar outra possibilidade, sempre outra possibilidade à pessoa. Cada um da gente pode falecer, pode fazer equivocar-se, fazer qualquer tipo de bobagem, né? Mas isso não significa que naquele momento temos que ser prejudicados por toda a vida. E para o Padre Justino, o vocacionista é o santo da segunda, o vocacionista é o padre, a congregação da segunda possibilidade. Por isso que ele também aceitava as vocações que saíam dos seminários ou das outras congregações por incompreensões, não por problemas sérios, mas por incompreensões ou porque não ficava aí a gosto, outra coisa. Então, o Justino, às vezes a gente tem incompreensão com os superiores, o Justino dava possibilidade. Essa foi a grande equivocação na igreja, porque o Justino foi acusado que ele recebia o que o seminário deixava fora, por motivos morais, outra coisa. Não. Justino recebia as vocações, ajudava as vocações para dar a eles a segunda possibilidade. Recuperação das vocações, né? E a vezes aqui, Claudiana, a diferença entre Justino, que era santo, e a gente que ainda não é santo, não? Está na caminhada da santidade. Então, me chegou uma mensagem da irmã Sônia, dizendo que a emulação está na página 847 do devocional. O devocional italiano. Então, a Claudiana e Diana podem buscar isso na página 847 do devocionário e aí fazer essa tradução e colocar para disposição para todos, né? Sim. Okay. Obrigado, Sônia. Acho que a irmã Fabiana, você queria falar? Liga o microfone. Está ligado. Isso. Jesus, Maria, José a todos, boa tarde a todos que estão participando. Felizmente eu consegui entrar, devido ao horário, entrei um pouquinho, já estava começando, mas eu gostaria de falar que essa característica de Dom Justino, de ser também uma característica de santidade, quando o Padre Salvador ele reforça esse acolhimento de Dom Justino às vocações traídas, às vocações que por algum motivo abandonaram por um determinado tempo o seu caminho.
E a gente vê isso muito claro em outros santos que tiveram, que seguiram, que foram fiéis ao talento, ao dom e ao projeto que Deus os confiou. A gente tem muito próximo da gente no Brasil a irmã Dulce, que os pobres recorriam a ela como a última porta, né? Era conhecida como a última porta, porque sabiam que se chegassem até ela, a porta não seria fechada. E com Dom Justino, acredito que não foi diferente também. No coração daquelas pessoas que chegavam até ele, tinham a certeza, pelo que sabiam dele, pelo amor que ele tinha de acolher as vocações, eu acredito que elas estavam seguras que a porta também não seria fechada para eles. E isso é uma fonte de grande inspiração para a gente começar, se a gente ainda não pratica, se a gente ainda não tem essa possibilidade, mas da gente começar também, dar esse passo importante, porque muitas vezes as pessoas nos veem como essa porta, né? Uma porta que deve ser aberta, né? Que a gente também tem que começar a se abrir um pouco mais para essa necessidade, ter um outro olhar para as pessoas, mesmo diante né, dos prejulgamentos ou das necessidades ou do que dizem de A ou B, mas a gente tem que ser também essa porta das vocações, essa porta que cultiva, essa porta que alimenta a santidade e o desejo das pessoas se tornarem santas. Sim. Também gostaria de partilhar uma alegria que, quando se falou do padre, né, do padre Faber, padre Federico William Faber, que fala Faber no Brasil. Eu encontrei um livro aqui na nossa comunidade, de 1860, do padre Faber, e eu li todo e entendi muito que Dom Justino se inspirou muito nele. Eu estou até com um livro aqui, posso até mostrar a vocês, porque eu tenho. Foi uma doação aqui da paróquia para a nossa comunidade há 11 anos, quando nós fundamos essa comunidade aqui nos Estados Unidos. O sacerdote que estava nessa paróquia, ele se aposentou e depois de 26 anos de trabalho doado a essa paróquia, entrou um novo pároco. Então ele tinha na sua biblioteca pessoal esse livro, que é Trabalhos do Padre Fábio, Padre Faber, se chama Precious Blood, que é o Preciosíssimo Sangue, e que está dividido em 4 capítulos, que fala sobre a devoção, o império, a necessidade do preciosíssimo sangue, inclusive retrata a devoção de inúmeras pessoas do mundo inteiro, mas inclusive de brasileiros que escreviam para ele pedindo oração e que haviam sido agraciados pela devoção ao preciosíssimo sangue. Então esse livro eu vi assim como um tesouro, em inglês, mas a gente aqui na comunidade, quase todas as irmãs já leram, e eu tenho assim com muito carinho, porque estava um livrinho assim tão velho, escondido, e quando, para minha surpresa, é um livro original de 1860, do padre Federico William Faber. Lendo esse livro sobre a Preciosíssima Sangue, né, você pode entender as motivações que Justino coloca na nossa oração. Sim. Às vezes a gente fala que Justino se inspirou ao padre Gaspare do Búfalo, não, fundador dos Preciosíssimos Sangue. Não foi inspirado para ele, foi inspirado pelo padre Faber. E é muito lindo a parte que fala a necessidade, a compreensão da necessidade, que vem do profundo, né? Do amor profundo de Deus, que nos chama, que nos convoca e nos invoca também a nos doar. Como ele deu o seu sangue, a gente também fazer um pouco de nós, né? De sermos seus seguidores. É belíssimo, é um livro realmente muito lindo. E você tem que pensar uma coisa, o padre Faber morava em um mundo, em um lugar na sociedade protestante, os anglicanos, né? E os católicos naquela época eram muito poucos. E ele, na verdade, foi ordenado, não era um sacerdote católico, ele foi ordenado anglicano. A vida dele, depois que ele entendeu, porque ele não tinha conhecimento do catolicismo. Então, quando ele verdadeiramente entendeu a doutrina católica, ele se apaixonou, ele entendeu o verdadeiro sentido da vida católica e imediatamente ele se converteu. Ele não pôde mais deixar de tentar viver e experimentar a doutrina católica. Então é muito, muito, muito profundo
E também muito significativo para todos nós, vocacionistas, saber que se hoje nós temos Dom Justino, a nossa inspiração, a gente saber que Dom Justino tinha, entre tantos outros santos, doutores, santos que foram contemporâneos a ele, também teve o padre Faber, né, com ele. Vocês podem ler a Ascensão no final do primeiro capítulo, quando ele fala da qual foi a inspiração dele. Ele diz que quando vocacionistas vão no paraíso, antes de chegar delante de São Pedro, tem que beijar a mão do Padre Faber. Beijar a mão do Padre Faber. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã Fabiana. Eu gostei muito do que você falou sobre essas vocações da ilha, né? E outro dia estava falando com outro irmão da Argentina, e estamos falando sobre esse assunto, sobre esse tema, né? E hoje o Papa Francisco fala de periferia existencial. E eu acho que os vocacionistas podem começar a falar de periferias vocacionais. As periferias vocacionais são aquelas vocações que foram mal cultivadas, ou que traicionaram, ou que tinham problema para ser realizadas. Estamos trabalhando em um artigo, né, sobre as periferias vocacionais, para colocar esse pensamento do Papa de hoje, quando fala da sociedade da exclusividade, e juntos o pensamento de Justino. Acho que em breve vamos a sair com esse artigo sobre as periferias vocacionais e como os vocacionistas têm que trabalhar com isso, né? Ô padre, já que o senhor tocou nessa questão das periferias vocacionais, mas eu acredito também que se enquadra também no nosso carisma as periferias sociais também, pelos Sim. quais os padres vocacionistas, na maioria das paróquias, principalmente no Brasil, também na Argentina, trabalham nas periferias das grandes cidades, como no Rio, Salvador. Então, a gente vê que eu morei um tempo no Rio, eu conheci bastante o clero diocesano, a gente vê que tem uma resistência também do clero diocesano de trabalhar ou pela formação ou pela cultura nova, né? Mas a maioria das paróquias periféricas, elas são administradas e entregues aos religiosos, né? São entregues aos religiosos e a gente tem que se orgulhar muito, né, da nossa congregação, que tem essa presença muito marcante em comunidades extremamente carentes do Rio de Janeiro, tanto em Olaria como eu esqueci o nome da outra paróquia, são 2 paróquias lá, em comunidades diferentes. Parada de Lucas, em São Caetano também, que é uma comunidade assim, bem carente. Então, a nossa congregação está presente, essa presença onde outros ou não querem, ou por dificuldade, ou aceitando sempre também as necessidades da igreja particular, que são as dioceses, que nos pedem essa presença no meio dos pobres, né, de ser a presença também nessas periferias sociais. Então, isso também é muito importante, é significativo também para a gente. Porque... Esse é o pensamento de Justino, né? Onde ninguém quer ir, o vocacionista vá. Quando alguma diocese da Itália, na época de Padre Justino, ninguém queria ir aí como religiosos, como o Justino aceitava enviar os vocacionistas, as periferias sociais, né? Você sabe muito bem, também até mesmo aí nos Estados Unidos, onde começaram os vocacionistas. Em Newark. Newark era a periferia da cidade de New York, podemos dizer, né? Sim. Onde naquela época tinha uma violência terrível. E quantas histórias as nossas irmãs vocacionistas podem contar? A mesma irmã Luísa, quanto teve que sofrer com essa realidade dos pobres daí, né? Eu acho que isso é importante. E também me gusta partilhar uma coisa com vocês. Vocês sabem que no mês de outubro, no final do jubileu, com a graça de Deus, os religiosos vamos abrir uma comunidade em Espanha, né? Vamos abrir em Espanha. Que já é perto de Portugal, né? Lá em Málaga. Então, a gente foi convidado por distintos obispos, e quando os padres tivemos que escolher uma diocese, fomos a escolher uma diocese onde ninguém queria ir, Málaga, o sul da Espanha. E quando fomos a ir a visitar o bispo disse: isso me alegrou muito, porque nessa diocese os religiosos preferem ir na grande diocese de Madrid, Barcelona,
e que vocês querem vir num lugar de periferia, isso é um sinal de Deus e já as portas estão abertas para você, porque onde há mais dificuldades, vocês se estão apresentando para ajudar. Isso é outra bênção, né? E, com certeza, acredito que a comunidade vocacionista vai fazer a diferença e terá muito êxitos, porque quando se tem essa boa vontade, esse despojamento, não falta a graça de Deus para que o trabalho dê muitos frutos, principalmente pelas vocações. Muito e obrigado. Para terminar minha participação, porque eu estou falando demais, eu ouvi o comentário sobre os oblatas vocacionistas e eu fiquei pensando um pouco, é uma roupagem nova das apóstolas da santificação universal, porque, de certa forma, as apóstolas já é um ramo leigo da nossa espiritualidade. Mas, como eu conheci mais no Brasil, elas são formadas praticamente de senhoras, né? E então, os oblatas vai estar incluindo homens, mulheres, para dar essa roupagem nova, porque as apóstolas, como ficariam nesse sentido? Na mentalidade do Padre Justino, as apóstolas são religiosas no mundo, porque são consagradas, né? Consagradas laigas. Bueno, então, essas e se formam e trabalham no mundo, porém, como a terceira ordem dos vocacionistas. Os leigos, aquilo que o Padre Justino falava como associados ou tinha outro nome que ele também falava dele. Agregados, que ele falava. Agregados, associados, e que formava o sodalício da união divina. Seriam leigos que vivem no mundo como mulher, esposo, marido, homem. Isso, que já vivem a espiritualidade. As apóstolas, elas já vivem isso. Eu gostaria de entender assim, com o surgimento dos oblatas, como seria essa transição das apóstolas? Elas estariam incluídas como oblatas ou não? Não, continuariam como... Apóstolas são consagradas com uma regla, também com alguns elementos. Os leigos não, são consagrados no batismo. Ok, eles só estariam um grupo de apoio, de suporte e vivendo a espiritualidade, como tem a juventude franciscana, a juventude salesiana. Ficou mais claro agora para mim, então. Tá? Muito obrigada, Padre Jesus Maria José, a todos. Você pode pedir o estatuto dos oblados ao Padre Alessandro, né? Certo. Sim. Tá bom, então. Obrigada. Então, vamos seguindo. Tem mais alguma pergunta? Acho que o tempo já está também, já estamos bem avançados com o tempo, né? Padre Mucela está 5 horas a mais do que nós, né? Alguém tem algo para concluir ou a gente conclui por aqui? Acho que já está na hora, né, Padre? Sim. Então, a gente, primeiramente, agradece de todo o coração pelo seu convite. O irmão Islan e o irmão Hugo tiveram que sair agora correndo porque tem uma reunião na comunidade que eles não poderiam deixar de participar. Então, deixam aqui também o agradecimento. Certamente vão ver a gravação depois que ficou pelo Facebook, né? Que a gente teve essa graça também de ter esse outro recurso dessa vez. Então, a gente agradece de coração por essa grande formação que o Senhor deu para a gente nessa tarde, e sempre enriquecedor escutar do nosso fundador sobre a nossa espiritualidade, sobre o nosso carisma. É inesgotável, né? Tem uma jovem que começou a conhecer um pouco, está aqui presente, a Juliette, um pouco da nossa espiritualidade, falou, mas tem como viver isso tudo, né? Vocês conseguem? Então, a gente falou um pouco isso, né? Esse mundo é um universo muito grande, que a gente, aos pouquinhos, de grau em grau, né? De degrau em degrau, como ensina o Beato Justino, a gente procura de subindo, né? Então, agradeço de coração. Eu sei que tem muito, muito ainda para falar sobre isso. Inclusive, os irmãos pediram para a gente já deixar um convite aberto para janeiro, como o senhor tinha proposto, de falar um pouco sobre o método das 3 vias, né? Do Beato Justino, a união, a purificação e a iluminação. Se, de repente, em janeiro a gente não conseguiria isso, né? Mas vamos deixar mais para frente, conforme for a agenda do Senhor, se a gente conseguir também marcar mais um encontro para janeiro,
a gente ficaria muito feliz de ter o senhor mais uma vez conosco, né? Então, é isso, a gente pode unir-se tanto no trabalho vocacional e também na oração, né? Então, o senhor está sempre nas nossas orações, com certeza, e a gente sempre espera de encontrar o senhor tantas e tantas outras vezes pelo caminho. Então, a gente agradece em nome das irmãs, dos irmãos e dos leigos que estiveram aqui, dos jovens vocacionados e vocacionadas. A gente agradece de coração a participação do senhor, a sua amizade, o seu carinho, a sua aproximação conosco. Muito obrigado a vocês para me convidarem, uma oportunidade para compartilhar esses dons tão grandes que o fundador nos ha dado, assim que a gente pode partilhar com os outros e também partilhar com as irmãs em outra parte de outros lugares, né? E com muito prazer, se em janeiro, se posso, vamos a combinar uma data, assim que eu para falar sobre a 3 vias do Justino, né? O estilo da meditação. E com a graça de Deus, com a permissão do Covid, eu espero que em fevereiro eu vou ir no Brasil, ficando uns dias aí no Brasil, né? Então, esperemos. A Rio de Janeiro também, hein? Esperamos. Sim, não somente em Bahia, mas também no Rio. Tá bom, então o senhor pode dar a bênção para a gente final, para a gente poder, Sim. então... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu Deus e meu tudo. Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos sempre mais, como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. É a bênção de Deus, Padre Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, descenda sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Nossa Senhora das Divinas Vocações, Rogai por nós. Beato Santo Justino. Rogai por nós. Tá bom, Jesus, Maria e José. Obrigada, Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, irmã Teresina. Tchau, Sônia. Tchau. Próxima vez, em fevereiro, o senhor vem visitar Ouro Fino. Em fevereiro, se o senhor vier, venha a Ouro Fino. Tá bem, tá bem. Tenho que fazer isso. Tantas vezes no Brasil nunca foi a Ouro Fino, somente uma vez. Tem que vir agora. Tá prometido. Bem. Ah, combinado. Tá, Jesus, Maria e José. Maria Claudiana. Sim. Só que eu não sei quando é que eu vou. Oi, dona Suzana, tudo bem? Oi, irmã, tô doida para falar com a senhora. Só a gente se vê, irmã. Tudo bem? Que alegria, graças a Deus. Tudo bem também. Um prazer vê-la. Só também tem que vir aqui no Rio de Janeiro nos visitar. Em janeiro eu vou. Ah, então janeiro? Ah, então vem aqui em casa. Então já tem uma visita prometida, hein? Tá prometido. Ah, legal. Dá abraço nas irmãs aí. Pode deixar que eu dou sim. Tá bom. Obrigada. Abração. Outro. Se vocês puderem ir saindo, que aí a gente... Porque a gente está sem o host aqui, eu acho que está sem o anfitrião. Vamos ver se vai cancelar o Face também, que acho que ainda está lá. Deixa eu ver. Então, a gente vai saindo então, né, Diana? Rapaz, bota a Índia aí. Porque os meninos foram e eu tenho que ver como vai desligar o Facebook. Vejamos se a gente saindo todo mundo, fecha o Facebook também. Aperta a Índia. Vou apertar a Índia. Tá, tchau. Ela falou que vem em janeiro, então ela deve vir para o retiro. Link. Isso.